Olá, leitores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer a retrospectiva 2021. Eu vou mostrar para vocês todos os livros que eu li, então vem comigo! E aí, pessoal, como é que vocês estão? Então hoje é aquele dia do ano que eu mostro todos os livros que eu li para vocês durante o ano. E 2021 foi um ano com um pouco menos de leituras, né? Principalmente nos 2 últimos meses, novembro e dezembro, não li tanto quanto eu costumo ler. Então, no somatório total dos últimos anos, foi o ano que eu menos li. Eu li um total de 28 livros, pouquíssimos foram em e-book. Eu gosto muito de ler livro físico, sabe? Eu não tenho o aparelho Kindle. Esse ano que o Kindle Paperwhite novo foi lançado e ele tem aquele controle de temperatura, né? Que agora o Kindle Paperwhite, ele fica amarelado. Eu até fiquei com uma vontadezinha de comprar o Paperwhite, mas eu ainda acho que para mim não é um grande investimento, porque eu gosto de ler livros físicos. Eu tenho muitos livros físicos não lidos na minha estante. Então eu quero dar um pouco de prioridade para os livros não lidos, né, antes de adquirir outros livros. Então vamos lá, vamos começar. Eu tô aqui com a minha cola, tá? E eu mostrei ele no comecinho, né, na foto de capa do vídeo, pouquinhos livros, mas eu vou mostrar pra vocês todos. Eles estão aqui numa pilha, vou mostrar pra vocês, olha, eles estão aqui, olha, nesta pilha gigantesca. E eu vou passando eles pro outro lado para vocês conseguirem ver direitinho. Deixa eu ajeitar aqui a câmera. É isso aí. Então vamos lá, o primeiro livro que eu li este ano foi o que Nietzsche faria. Ajeitei a claridade aqui, ó. O que Nietzsche faria, como os grandes filósofos podem ajudar a resolver problemas cotidianos, esse livro do Marcus Wicks. Eu gostei muito desse livro, ele é para pessoas que são iniciantes mesmo aí no mundo da filosofia, quem não entende muito, ó, ele vem aqui com orelha. O objeto em si, olha, é papel branco, vou chegar aqui pertinho para mostrar para vocês, tá? Porque ele vem com alguns gráficos, algumas imagens, então o papel branco ele pega melhor assim, olha, fotografia e tudo mais, sabe? Eu gostei muito do livro porque eu sou realmente uma pessoa que não é expert em filosofia, eu sou bem básica, assim, e esse livro ele traz todas as linhas de pensamento, ele põe ele põe uma situação para você, por exemplo, ó, a primeira situação é assim, olha, minha amiga está sendo traída pelo namorado, devo contar para ela? Aí o Marcus Wicks vai colocar aqui a visão de todos os filósofos que deixaram coisas escritas sobre relacionamento. Então é muito bacana porque você tem um filósofo que diz que você tem que contar, tem um filósofo que diz que você não deve contar e tem um filósofo que tem aquela linha de pensamento do meio. E aí você vai conhecendo um pouco mais sobre os filósofos e sobre as linhas de pensamento que cada um tinha. Então eu achei um livro muito interessante. Eu acho que se você é professor de filosofia, você tem aí uma turma no colégio, sei lá, primeiro ano do ensino médio, quando você tá assim na introdução da filosofia, esse livro vale muito a pena, porque você vai ter todas ali as linhas de pensamentos e uma introdução muito bem feita e bem humorada. Eu acho que o bacana desse livro para um adolescente é que ele tem muito do humor. Eu acho que a gente aprende muito quando a gente aprende de uma forma descontraída. Então eu super indicaria esse livro aí para os adolescentes, quem tá aí estudando filosofia na escola. Óbvio que se você é professor de filosofia, se você já fez faculdade de filosofia, esse livro é extremamente básico, não vai ser para você, ele não vai conversar com você, porque você vai saber muito mais do que tá escrito aqui, né? Mas se você como é um curioso sobre a filosofia, vale muito a pena. E um que eu quero ler no próximo ano é o livro que é irmãozinho desse, que é o que Freud faria, que é sobre os psicanalistas, que aí ao invés da gente ler sobre os filósofos, né, o que Freud faria sobre os psicanalistas, ele fala mais sobre os diferentes psicanalistas e as visões de cada um que cada um estudava, mas ainda não li. Mas é um bom livro para começar o ano, eu gostei muito de começar o ano com esse daqui. O segundo livro é o Mordidas por Dentro, tá aqui, ó, do Bruno Lima Penido. Vou mostrar aqui pra vocês, ó, mais de pertinho. Esse livro sai pela Instante e é um livro de poemas em prosa. Olha só como é que ele é por dentro, tá? Ó, ele é roxinho aqui.
E assim, tem uns textos muito bacanas aqui, tem uns textos mais profundos, nem todos os textos são do mesmo tema. Na verdade, ele escreve aqui assim, o tema do texto, igual esse aqui é alívio, aí esse aqui do lado já é desespero e paixão. Então, cada texto dele, cada poema em prosa tem um teminha, assim, sabe, ó, que fica aqui, igual este daqui, é sobre amor, esperança e solidão. Então, assim, é muito bacana o livro, eu gostei bastante, tem uns textos preferidos. Geralmente, quando a gente compra um livro de conto ou de poema, poesia, sempre tem aqueles textos que a gente vai gostar mais e uns que a gente vai achar meio mais ou menos. Mas é um livro que vale a pena você ler um texto por dia, sabe? Eu curti muito. Olha só como é que é aqui por trás. Ó, a lombada. E esse foi o meu segundo livro deste ano. O terceiro livro é esse daqui, olha, um livrinho pocket que chama Nossa Senhora do Nilo. A autora é Scholastic Mukasonga. É obra de uma das principais atrações da Flip de 2017. Então a Mukasonga veio na Flip em 2017. E assim, pessoal, olha, o objeto, né, ele tem essa orelha gigantesca, que é uma orelha bem larga, ele tem, olha, páginas amareladas, apesar dele ser um livrinho pocket, ele é um livro grosso, grossinho, sabe? E a história desse livro, ele vai falar sobre uma escola que é só para meninas, situada na Ruanda, e vai contar ali o que acontece nessa escola. É um livro que, assim, ele é bem escrito, mas assim, eu não achei um livro super maravilhoso. É um livro ok. É um livro que foi do Desafio Volta ao Mundo em 50 livros, né? Foi o primeiro livro do Desafio Volta ao Mundo em 50 livros do ano de 2021. Tinha uns conflitos ali na escola, as meninas, uma não gostava da outra, rolava ali uma discriminação. Fala muito da questão de classe e da questão racial ali na Ruanda, né? Os professores que eram brancos, as irmãs que eram as freiras, como é que tratavam as meninas, como as meninas se tratavam, porque tinham meninas quase que o papel caiu. Como as meninas se tratavam, porque tinham meninas ali que eram de certas etnias, que as outras não gostavam, porque tinham nascido naquela etnia. Então ele fala muito sobre a questão social e racial ali na Ruanda, que eu achei interessante, mas assim, não é um livro maravilhoso. E não, mas um livro bom. Se você tá aí nessa saga de conhecer livros de países diferentes, se você ainda não leu nenhum livro sobre a Ruanda, é um bom livro para você começar a conhecer um pouquinho da sociedade de lá, tá? É só uma introdução, provavelmente tem livros melhores daquele país. O próximo livro que eu li foi o Essencial, tá? Vou chegar aqui mais pertinho. Se chama O que você precisa saber para viver com mais estilo, da Costanza Pascolato. Gente, essa Costanza, ela é assim, de uma chiqueza, de uma elegância. Ela é maravilhosa. Olha o tamanho desta orelha, é quase o tamanho da capa toda, ó. Aqui tem um amarelinho e tal. E o livro, ele é todo cheio de fotos. É um livro lindo que vai falar de peças essenciais que você pode ter no seu guarda-roupa para se tornar uma pessoa mais elegante ou para parecer mais elegante. E aí a elegância também tem outras coisas, né? Ela fala muito assim, olha, de fazer as coisas mesmo com medo, olha, sinta medo, mas faça assim mesmo. Uma longa caminhada começa com o primeiro passo. Ela dá muitas dicas. E assim, o que eu mais gostei das dicas da Costanza é que ela não diz que você é obrigada a usar isso ou aquilo. Ela dá dicas de tipo assim, você quer ter uma jaqueta jeans? Escolha esse tipo mais de jaqueta jeans que vai ser mais coringa, né? Ela não diz que você tem que lotar o seu guarda-roupa com 1 milhão de coisas. Na verdade, aqui ela tá falando realmente do essencial, do básico que você tem que ter, né? O que você poderia ter para formar a sua imagem dentro daquilo que você gosta. Ela dá várias dicas, sabe? Ela diz aqui, é preciso encontrar quem você é, resgatar uma mulher que você deixou de ser ou descobrir quem ainda verdadeiramente não conseguiu ser. Então ela fala muito da questão de ser você mesma, e daí ela vai falar dos diferentes estilos, olha, da pessoa que é esportiva, aí tem da pessoa que é mais sexy, tem a pessoa que é
mais despojada, mais moderna, e ela vai dando dicas dentro de cada uma delas. Aí as peças coringas, ó, uma camiseta branca, uma camisa branca, aí ela vai falar que tipo de camisa branca, se você quiser ter uma só, qual ela mais indicaria. Aí ela fala do cardigan, então ela vai falar assim de peça por peça, sabe, ó, uma camiseta. Então é bem bacaninha, esse livro é lindo, muito bem feito, sabe? E aí o capítulo 11 fala sobre quando você precisa estar além da moda, né? Além de só ter aquela imagem e tudo mais. Então assim, eu gostei muito das dicas da Constanza, indico muito esse livro, muito bacana. E aí depois vem um livrinho bem divertido e pequenininho do Milor Fernandes, que é o Haikais, tá? Ele escolheu escrever Haikais com essa grafia, não é a grafia que realmente o pessoal coloca. Aí aqui atrás tem um Haikai, olha, ele coloca assim: eu vim com pão, azeite e aço, me deram vinho, apreço e abraço, o sal eu faço. Então, assim, são haikais, são textos bem curtinhos nessa vibe, sabe? Que eu li pra vocês. E, gente, eu deixei ele cair na água, ele ficou todo engruvinhado, ficou todo horroroso, mas, assim, deu pra ler mesmo ele tendo se afogado. E é isso, gente, é um livro bem bacaninho, sabe? Ó, ele tem umas imagenzinhas assim na frente, né, embaixo dos textos, ó. Milô, não entendes nada, diz e repete a balada. Então ele mesmo se zoa, diz que ele não entende nada. Tem muito disso também no humor dele, né? O próximo livro que eu li foi o Estátua de Sal, foi o livro da Tunísia, do nosso desafio Volta ao Mundo em 50 livros. É um livro bem assim, é uma história meio sofrida. O Estátua de Sal vai contar uma história sobre um personagem que tem um pouquinho de relação com o autor, que é o Albert Memmi. Ele vai tratar ali de ele começa na infância, né, do personagem, que é um menino tunisiano, mas que ele começa a ter uma educação, mesmo vindo de uma família bem pobre, um pouco melhor. Então ele começa a falar um pouco de francês e ele começa a perder a identidade. Ele já não se identifica mais com a família, ele já não se identifica mais com os colegas do bairro, ele se sente um pouco perdido, assim, ele não entende muito dos ritos da religião, da família. Então, assim, vai tratar muito da questão da Tunísia, da religião, de como a sociedade ali do país é, e como que essa pessoa que começa a ter uma educação um pouco diferente, né, entender um pouco, ter um pouco mais de conhecimento e se destoa um pouco da família, como que essa pessoa começa a se sentir, como que essa pessoa começa a se sentir diferente e que não se encaixa, sabe? E aí começa com o personagem quando ele é criança e vai acompanhando a vida dele até a vida adulta. É um livro muito bonito, mas também, assim, tem muitas coisas assim mais sofridas ali do personagem, que aconteceu com ele em relação aos pais, a relação deles dentro de casa, a falta do dinheiro, ele queria continuar estudando e como que ele fez para ele continuar. Então tudo isso tá aqui no livro, é um livro bem bonito e diferente. É aquilo, é bom a gente conhecer literatura de países que a gente não tá acostumado a ler, né? Sair um pouquinho do eixo ali, Américas e Europa, né? Porque eu sinto que aqui no Brasil a gente tem muita influência da literatura, tanto a literatura das Américas, né? Americana, canadense, literatura da América Latina e muita também influência da literatura europeia, mas assim, igual essa parte da África, eu nunca tinha lido um livro da Tunísia, né? Então foi muito bacana. O próximo livro que eu li foi um livro muito fofolete, que é o Wesley, a incrível história de amizade entre uma garota e sua coruja. Gente, esse livro é muito fofolete. Fala da Stacey O'Brien, que é a autora do livro, e como que o Wesley, né, que é a coruja, entrou na vida dela. Na verdade, a Stacey, ela era bióloga e ela trabalhava com corujas já, então ela já era especialista em corujas. Ela não simplesmente pegou um animal silvestre e levou para casa. Na verdade, ela conhece o Wesley porque o chefe dela, né, ela trabalhava para uma faculdade que estudava corujas e o comportamento da coruja. Ela já trabalhava com corujas há vários anos e o chefe dela pediu para ela adotar uma coruja para fazer uma pesquisa
longa, né, para cuidar da corujinha que apareceu lá meio machucadinha, filhote, adotar essa coruja, levar para casa e acompanhar de perto durante os anos e ir relatando. E aí ela adotou o Wesley e eles viraram melhores amigos, né? E aí é aquilo, como que a amizade com um pet faz a nossa vida se tornar mais feliz e mais alegre, sabe? Tem muito a ver com esse carinho e com essa ajuda mútua, né? Quem ajudou quem? Ela que ajudou a coruja, que salvou a coruja, foi o Wesley que ajudou a vida dela. Então tem muito dessa relação quando você tem um pet muito próximo, né? Aí o próximo livro também é do Desafio Volta ao Mundo em 50 livros. Esse foi o nosso livro da Angola, do Desafio Volta ao Mundo em 50 livros, e é um livro bem bacana. Ele meio que conta a história do Calaf, que é um DJ. O Calaf é o autor, né, do livro, Calaf é Palanga, e ele conta a história de como ele foi preso na Noruega, porque ele estava indo tocar num evento lá, só que ele perdeu o passaporte, e aí nessa que ele perdeu o passaporte, ele tinha que ir para esse evento, porque ele ia ser o DJ do evento, porque o Calaf, ele é um DJ famoso, ele é um dos pioneiros do Kuduro, ele tem um grupo, uma banda que chama Buraka Sound Systema, e eles, assim, são muito famosos lá na Angola e famosos em alguns países da Europa. O Calaf, nessa época, morava em Portugal, ele estava indo de Portugal para Noruega para tocar nesse evento, ele perde o passaporte, e aí dentro do trem, na Noruega, os policiais acabam perguntando pra ele, né, tipo, checando ali o bilhete, pedindo o passaporte. Ele tava sem passaporte, então ele foi preso, porque ele tava, né, entrando ilegalmente no país, porque já que se você não tem passaporte, não tem visto pra entrar no país, como que você entra, né? Mas ele perdeu, assim, muito do nada, e ele ia chegar atrasado se ele não embarcasse, ele resolveu embarcar assim mesmo, e aí aconteceu o pior, né, que era a polícia realmente viu que ele tava sem passaporte e sem permissão para entrar no país, parou ele. E aí foi o caos, ele foi preso e aí ele começou a lembrar de algumas histórias da vida dele, histórias de música, e aí que foi a questão de que brancos também sabem dançar, que é o nome do livro, que uma das personagens acaba conhecendo um personagem branco e ela vê que ele tem todo um gingado, que ele também conhece música, que eles têm uma afinidade ali, né? Então é um livro bem bacaninha, bem interessante, tem umas passagens mais divertidas e umas passagens bem mais sérias, assim, sabe? O próximo livro que eu li foi o Mentes Extraordinárias, é um livrinho bem fininho, que vai falar sobre criatividade, memorização, concentração, produtividade, aprendizado, inteligência e raciocínio lógico. Eu achei que ficou um livro muito, assim, superficial, eu não achei que ele ficou muito bem estruturado, eu achei que ele ficou meio perdido, assim, nos assuntos, sabe? Meio que misturou os assuntos, não foi muito ao foco e também não detalhou muito, mas eu acho que não era o objetivo do livro, né? Tipo, entrar em muitos detalhes, era um livro muito fininho. Então, assim, ele fala sobre como desenvolver o potencial do seu cérebro. A parte que eu mais gostei é a parte que dá dicas sobre estudos. Eu acho que é a parte que eu mais aproveitei desse livro. Então, assim, se você tá num processo que você tá estudando alguma língua, que você tá num processo de aprendizado, faculdade, mestrado, eu acho que vale a pena porque é um livro bem fininho e você vai aproveitar a parte de estudo. Mas as outras dicas eu não achei, assim, que foram tão proveitosas, sabe? É um livro ok, meio que mediano, assim. Agora, um livro que fininho, que eu li e que eu gostei muito, é esse aqui, que é o Pessoas Difíceis, Como Lidar com Pessoas Difíceis, dicas para melhorar seus relacionamentos pessoais e profissionais, da editora Alaúde. E, gente, esse livro é muito bom. Eu comprei ele na Avon e valeu super a pena. Ele aprofunda bem, sabe, na questão das diferentes personalidades, como que as personagens se formam na pessoa quando ela é criança. É um livro mais simples, com página branca, ó. Mas o conteúdo vale muito a pena você ler. E aí ele fala dos diferentes tipos de personalidade, como as personalidades formam, por que cada personalidade tem aquelas características e como lidar com aqueles tipos diferentes de personalidade, porque cada personalidade exige um tipo diferente de jeito ali para lidar com ela. E o final é o mais bacaninho, porque
O final tem um quiz, sabe? Um questionário para você descobrir que tipo de personalidade você tem. Eu achei muito interessante, porque não adianta também só a gente ficar apontando para os outros, né? Falando, fulano é inseguro, fulano é raivoso, fulano é isso e aquilo, e a gente não sabe nem da nossa personalidade. Então, no final do livro, o livro encerra com você conhecendo a sua própria personalidade, né? Para você também saber lidar com você mesmo e também para você ajudar as outras pessoas a conseguirem lidar com você mesmo, sabe? É um pouco sobre isso. E o próximo livro que eu li foi um livro que eu li em e-book, que é O Testamento do Senhor Nepomuceno da Silva Araújo, do Germano Araújo. É um livro divertidíssimo, muito engraçado. Me lembra um pouco um livro... ele não é um livro brasileiro, ele foi um livro do Desafio Volta ao Mundo em 50 livros, mas ele me lembra um pouco aqueles livros que se passam no interiorzão, assim, do Nordeste, sabe? Que tem jagunço, que é uma vila pequena, que todo mundo conhece todo mundo, então ele tem essa vibe. E aí o senhor Nepomuceno morre e deixa um testamento gigantesco de 400 e tantas páginas. O livro começa com a leitura desse testamento e é muito engraçado, porque o senhor Nepomuceno, ele fala muitas coisas que, assim, as pessoas não querem saber e não precisam saber sobre a vida dele, mas ele deixa tudo escrito ali naquele testamento. E aí o sobrinho dele, que supostamente era o único herdeiro, não é o único herdeiro, tá? O senhor Nepomuceno tem uma filha que até então era uma filha bastarda, né, desconhecida, e ele deixa tudo pra ela, e daí fica aquele furdunço na cidade, aquele disse-me-disse, sabe? Muito engraçado o livro, recomendo, gostei muito de ter lido. O próximo livro que eu li, gente, é essa lindeza aqui, que é o Emma, da Jane Austen. Gente, essa edição da Martin Claret é a coisa mais linda do mundo. Eu ganhei esse livro de presente, olha só. Vou mostrar mais de pertinho. As páginas são amareladas, a fonte é confortável. Olha esse corte, o corte é da cor aqui do azul, coisa mais linda do mundo esse livro. E assim, eu gostei bastante da história e sim, a Emma começa meio mimadinha, meio chatinha, mas ela tem uma evolução ali no livro. O problema da Emma é que ela se intromete muito na vida das pessoas e aí acaba criando confusões, mas o livro já começa, a primeira página do livro fala da personalidade da Emma, fala assim, olha, a Emma é essa pessoa rica, herdeira, dona da casa, ela manda em tudo, ela é uma pessoa conhecida na vila por ser a pessoa mais rica, né, a mulher mais rica ali da vila, ela é da alta sociedade, então ela se sente no direito de fazer essas coisas. E naquela época, gente, isso era muito comum, esse é um livro que foi escrito em 1800 e tanto, né, é um clássico da literatura. Naquela época, realmente, a divisão de classes era muito forte e era até proibido mesmo, tinham leis ali que evitavam que as pessoas muito pobres entrassem em contato com as pessoas mais ricas. Então, sim, a Emma tinha aquele gênio e ela tinha algumas atitudes, mas a questão da época também conta muito no porquê que a Emma agia daquele jeito, né? E eu concordo, algumas pessoas acham ela chatinha, mas eu achei ela, assim, um pouco imatura, sabe? Eu achei ela mais imatura do que chata. E ela fazia as coisas com boa intenção, mas sempre dava errado. O próximo livro que eu li também foi um livro do Desafio Volta ao Mundo em 50 livros, que é o Caso Meursault, do Kamel Daoud. Esse é um livro da Argélia, e esse livro foi escrito como resposta pro livro Estrangeiro do Camus. E é muito interessante, porque no livro do Camus, o personagem principal, o estrangeiro, ele assassina uma pessoa na praia, só que o livro não fala muito da pessoa que morreu, o livro foca no assassino, no que tá acontecendo no livro ali em relação ao assassino, a mãe do assassino, né, desse personagem principal, que no livro eu nem sei se ele é tratado tanto assim como assassino. E esse aqui, o Caso Meursault, ele já é uma resposta. O irmão da pessoa que morreu lá no estrangeiro, na praia lá no estrangeiro, ele escreve esse livro aqui, né, o personagem principal desse livro é irmão
da pessoa assassinada no estrangeiro. E esse livro é um livro resposta. Ele vai contar tudo que aconteceu na vida desse irmão, que era pequeno, né, quando o irmão mais velho foi assassinado na praia, e tudo que as consequências da morte de uma pessoa querida na sua família, né? Porque assim, no livro Estrangeiro, nem nome deram pro menino que morre, né, na praia. E ele vem reivindicar isso. Não, meu irmão tinha nome, meu irmão tinha mãe, tinha família. Ele morreu assassinado ali na praia. E aí vem defender também que o irmão não tinha culpa, que o irmão, né, não tinha arrumado confusão, que não sabe porque que o irmão morreu. E aí ele carrega essa morte do irmão pro resto da vida, né? Ele conta essa história, o personagem principal, que ele já é bem idoso. E ele tá ali num bar contando ali para um estudante de literatura, né, que está estudando o livro Estrangeiro e que vai buscar informações sobre quem que é essa pessoa que não tem nome no livro Estrangeiro e que morreu ali. E aí acaba achando esse irmão da pessoa assassinada. E é muito interessante esse livro, sabe? Eu achei de uma beleza e de uma tristeza muito grande, mas de uma certa forma eu acho que o recado foi passado aqui, sabe? Eu acho que o que ele queria reivindicar, né, o Kamel Daoud, criando esse personagem principal idoso, é que, tipo, sabe, as pessoas que morrem, a morte não é tão banal assim. Todo mundo que morre tem família, tem um irmão, tem um conhecido, tem uma mãe, tem um pai, essas pessoas ficam. E o que acontece com as pessoas que ficam, né? O que acontece com a mãe que perdeu um filho sem motivo assassinado na praia? Né? E então é sobre isso que esse livro vai falar. Achei o livro muito bonito, bem escrito, sabe? Vale muito a pena. E aí, depois desse livro, eu li um livro de estudo, que é o Psicopedagogia Clínica e Institucional, Diagnóstico e Intervenção, da Alice Beatriz B. Izik Bastos. E, gente, psicopedagogia, ela estuda as dificuldades de aprendizado de uma forma bem simplista, tá? Na verdade, ela vai falar ali sobre as dificuldades de aprendizado, quais são como diagnosticar, como tratar, como trabalhar com esse aluno, né, em sala, essa dificuldade de aprendizado. Então, para você que dá aula, esse livro é muito importante, muito bacana, ensina muito, sabe? Sobre, o aluno pode ter dislexia, o aluno pode ter, sei lá, qualquer tipo de dificuldade de aprendizado, porque tem diferença entre distúrbios, problemas psicológicos mesmo, ou problemas fisiológicos, né, que podem fazer com que a pessoa tenha dificuldade de aprendizado, tenha atraso no aprendizado, e tem também as dificuldades, que nada mais são do que dificuldades, mas que a gente tem que lidar como professor e para ajudar também o aluno a lidar com aquela dificuldade que ele tem. Esse livro é muito interessante, vale muito a pena, e é um livro de rápida leitura, sabe? E aí, depois desse livro, eu li esse mangazinho fofolete, que é o Ela e o Seu Gato, tá? Da Makoto Shinkai. Esse livro é muito bonitinho. Ó, conta a história, né, dessa moça que tem um gatinho, e aí vai falando sobre as dificuldades que essa moça tem no emprego, para lidar com as pessoas da família, e como o gato tá ali sempre por perto para apoiá-la. E o final é um final muito bonito também, que ela sai meio triste, assim, aí acaba, né, tendo ali um encontro novamente com o gato. Muito, muito bacana esse mangá, também de leitura muito rápida. Ó, os traços como são. Achei muito fofo, eu adoro ler esses mangazinhos assim rapidinho, sabe? E meio fofoletes. Depois do Ela e o Seu Gato, eu li o livro O Tempo é o Melhor Presente, da Nadine Gordimer. E, gente, esse é o livro da África do Sul, sabe? E, assim, não gostei. Sério, se eu tivesse que fazer uma lista dos 5 piores, esse aqui ia ser o número 1. Realmente foi o pior livro que eu li esse ano. Eu tive que largar ele algumas vezes, porque, assim, tão mal escrito, gente. Eu achei o livro muito mal escrito. As cenas mal escritas, os personagens não têm profundidade, eu não gostei. E assim, gente, aparentemente a Nadine Gordimer ganhou aí um prêmio Nobel, tá? Tem até o selinho aqui.
E é isso, gente. Esses prêmios, essas premiações, né? Eu fico assim, cada vez com o pé mais atrás, porque eu fico, não acredito, gente. Não acredito, não acredito. Mas a história do livro fala da Jabulile e do Steven. Eles são pessoas da África do Sul, ela é negra e ele é branco, e eles, no começo, eles lutam, né, ali na questão do apartheid, contra o apartheid, e aí quando o apartheid acaba, eles já são casados, têm uma filhinha, mas eles eram casados ilegalmente, porque durante o apartheid não podia, né, um branco se casar com uma negra ou vice-versa. E aí, depois que o apartheid acaba, eles se casam oficialmente, eles mudam de bairro, a vida deles melhora um pouco. Mas assim, eu achei muito superficial e basicamente parece assim que todos os personagens têm a mesma voz. E todos os personagens têm a voz da autora que reclama de política o tempo todo. O único assunto que os personagens falam durante o livro inteiro é política e só reclamando do governo, de quem tá no poder, quem não tá no poder, quem tá fazendo isso e aquilo. E assim, eu entendo que ela quis retratar ali as questões sociais, políticas da África do Sul no período pós-apartheid, mas eu acho que ela não conseguiu botar isso pra fora de uma maneira bem escrita, sabe? Eu acho que ficou tudo muito assim, só reclamação e os personagens sem profundidade. Tem vídeo, todos esses livros que eu tô mostrando aqui, gente, tem vídeo aqui no canal. Então, se vocês quiserem saber um pouquinho mais do porquê que eu não gostei ou do porquê que eu gostei de algum livro, confere o vídeo no canal, tá? Que daí no vídeo que eu falo só sobre a minha experiência de leitura do livro, vocês vão entender melhor o que aconteceu, tá? E aí, depois do Melhor Tempo é o Presente, tem o Coragem, que é uma HQ maravilhosa que vai falar sobre medo, né? Na verdade, sobre ter coragem, né? De lutar contra o seu medo, contra a sua ansiedade. A Raina Telgemeier, ela conta aqui a própria história, porque ela tinha, quando criança, uma fobia específica, ela tinha medo de vomitar, e aí ela não podia nem escutar a palavra vomitar, que ela já ficava com náusea, e aí ela já começava a entrar no ciclo de ansiedade. Será que eu vou vomitar? Será que eu não vou vomitar? Será que se eu comer isso daqui eu vou passar mal? Será que não vou? Então retrata muito, né, através de desenho e tal, a questão de como lidar ali com uma fobia específica, né? E aí ela tem a parte que ela vai pra psicóloga e se trata e tudo mais, então é muito interessante, eu gostei demais, demais. E aí depois do Coragem, eu li, na verdade, na mesma época que eu li o Coragem, eu li também esse PDF, porque esse PDF quem me indicou foi a minha psicóloga mesmo, então esse PDF ele tá em domínio público, então tudo bem você ler esse PDF, que é o Mentes Ansiosas, da Ana Beatriz Barbosa Silva. É um livro muito, muito interessante, muito bom mesmo. Ele é um livro mais técnico, né? Sobre o que é a ansiedade e por que a ansiedade às vezes desencadeia, os tipos de distúrbio que você pode ter devido à ansiedade, o que é o medo, por que a gente tem medo, por que o medo causa ansiedade. Então é muito interessante. Se você aí sofre de ansiedade ou tem medo de alguma coisa, eu indico muito ler esse livro, porque ele é muito esclarecedor, ele é bem técnico, bem completo, mas escrito de uma forma simples, para leigo mesmo, conseguir entender o que está acontecendo, sabe? Eu acho muito interessante e indico. O próximo livro que eu li é outro livro do nosso desafio Volta ao Mundo em 50 livros. É o livro Aquele que é Digno de Ser Amado, do Abdelataia. Esse é o livro do Marrocos do nosso desafio Volta ao Mundo em 50 livros. É um livro bem pequenininho, olha, ele é pouco, tipo, do tamanho da minha mão e fininho, mas é um livro muito profundo. Ele é um livro escrito em formato de cartas, são 4 cartas, ou enviadas pelo personagem principal, ou que o personagem principal recebe, e vai falando de diferentes relacionamentos que ele teve durante a vida. É muito bonito, é sofrido, triste também, sabe? Mas eu acho que vale muito a pena, muito bem escrito mesmo, sabe? E aí o próximo livro é um dos melhores livros que eu li esse ano. Muito bacana esse livro, muito bem escrito. Deixa eu pegar aqui. Essa edição é uma edição exclusiva da TAG, que é o
Coração é um Caçador Solitário, da Carson McCullers. Esse livro é muito bom, muito bem escrito. E assim, ele vai falar de um pequeno bairrozinho ali nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos, e como que algumas pessoas daquele local ali se relacionam. E o personagem principal, ele é um deficiente auditivo, ele se comunica ali, né, através de... tem um outro deficiente auditivo que era amigo dele no começo do livro, e aí eles comunicavam ali com a língua de sinais, mas com as outras pessoas ele escreve num bloquinho. Mas eu acho que o mais interessante é que, assim, o foco do livro é falar sobre como as pessoas precisam ser ouvidas, mas às vezes você não tem ninguém para te ouvir. E o mais interessante do livro é que a pessoa que mais ouvia todo mundo era o deficiente auditivo. Tipo, ele que ajudava as pessoas e ele que ouvia todo mundo ali naquele bairrozinho ali, sabe? Todo mundo confiava nele para ir contar as histórias. E ele lia os lábios, então ele conseguia entender o que as pessoas estavam falando ao ler os lábios. E quando ele precisava comentar alguma coisa, dar alguma opinião, ele escrevia para as pessoas quando a pessoa não conseguia se comunicar por sinais. É um livro muito bem escrito, tem umas passagens assim de tirar o fôlego, sabe? Eu gostei muito de ler esse livro. Confiram um vídeo sobre ele aqui no canal que vale muito a pena. Aí, o próximo é também um dos melhores livros que eu li, que é O Alegre Canto da Perdiz, da Paulina Chiziane. Gente, como esse livro é bonito! Ele é muito bem escrito. Eu marquei horrores. Ele é um livro, assim, meio poético. Ele é escrito de uma forma lírica, bonita de se ler, sabe? Gente, a Paulina, ela é maravilhosa, gente. Que escritora perfeita, que livro... Nossa, gostei muito de ler esse livro dela. Essa edição, ela é a página amarelada, a fonte é confortável. E assim, gente, nossa, como eu indico, ele vai falar de 3 gerações da mesma família, né? De 3 mulheres de uma mesma família. E de como a vida vai acontecer para cada uma delas. Então tem a avó, a mãe e a filha. Começa com a filha, ela vagando pelada por uma vilazinha, e aí umas mulheres julgando ela, chamando ela de a maluca do rio, porque tá pelada no meio do rio. E as mulheres começam a perguntar, a julgar ela, por que você tá pelada e tal, e ela não tá nem aí. E aí começa a contar a história da mãe dela, como que a mãe dela teve ela, por que ela chegou naquele momento. Tem todo um histórico, né? O que aconteceu com a avó dela, o que aconteceu com a mãe dela e quais foram as consequências na vida dela e por que ela chegou ali naquele estado de falta de lucidez mesmo ali no começo do livro. Então a história, ela vai no presente, volta no passado, mas assim, escrita de um jeito muito lindo, muito lindo. Eu gostei muito. E aí, o próximo livro que eu li é o Você Tem Filhos? Como as Mulheres Vivem Quando a Resposta é Não. Eu li esse livro aí para poder saber um pouquinho mais sobre essa questão de pessoas que optam por não ter filhos. É uma opção que na minha vida talvez existisse, agora eu já não sei mais. É muito confuso. A questão de ter ou não filhos é uma questão que na minha vida é um pouco confusa. Teve épocas que eu tinha certeza que eu não queria ter filhos, agora eu já não sei mais. Aí é uma questão bem delicada, principalmente porque eu passei por um tratamento de endometriose, então assim, eu queria estudar um pouquinho sobre essa opção. Ver um pouco, né, sobre, e aí, quem opta por não ter filhos? O que acontece na vida dessas pessoas? E esse livro é escrito por uma psicóloga, que é a Kate Kaufman. Ela não teve filhos e ela conta no livro sobre entrevistas com outras pessoas que não tiveram filhos. Porque, assim, a gente tem muitos dados sobre pessoas que têm filhos, né? A gente meio que tem uma noção. Muitas mulheres têm filhos, né? Ainda é um pouco esperado que as mulheres tenham filhos. Então, eu acho que eu só conheço mulheres que foram mães, né? Pessoas, assim, que foram mães, que optaram por ter filhos. Eu tenho uma amiga que optou por não ter filhos. Então, assim, eu resolvi ler um pouco mais sobre o assunto, mas isso não quer dizer que hoje
a minha opinião seja formada, na verdade. Eu acho que quanto mais eu penso no assunto, mais dúvidas eu tenho, sabe? Então, assim, ainda não sei o que vai acontecer na minha vida. Depois da minha cirurgia de endometriose, a minha opinião mudou muito, sabe? Não quero me alongar muito no assunto, porque não é o foco é mostrar pra vocês os vídeos. Mas, assim, o fato de eu falar sobre o assunto não quer dizer que, tipo assim, você tenha que aceitar ou que você tenha que fazer X ou Y, ou que eu também tenha. E também, gente, a vida muda, as opiniões mudam, as coisas mudam. Então, assim, é bem mais complexo, né? Ter filhos é complexo, porque você tem que criar um serzinho ali, né, pra sempre. É uma coisa bem permanente, e também optar por não ter também é bem complexo. Então, assim, eu acho que é importante a gente ler tanto sobre a maternidade, sobre a opção de não seguir a maternidade. Eu acho que as duas opções ali você tem que deixar a pessoa escolher o que ela quiser, o que for melhor para a vida dela. E também, se ela tiver uma opinião e depois mudar, tudo bem também, a vida é dela, sabe? Eu sou meio que desse tipo. Eu só acho que são decisões que você tem que pensar muito, né? E o próximo livro que eu li é um clássico brasileiro, Iracema. Eu lembro que eu tinha lido esse livro na escola, mas assim, não lembrava da história, não tinha noção mais da história. Eu gostei muito de ler o livro, achei o livro muito bacana. Essa edição é uma edição muito legal de ler, porque ela tem aqui as explicações, né, dos termos indígenas e tal, que o José de Alencar usou. Eu achei que o José de Alencar foi muito preciso na quantidade de termos indígenas que ele botou ali, também em como dar voz aos personagens indígenas, não ficaram caricatos, ficou bem realista mesmo. Mas a Iracema me irritou profundamente, porque eu não gostei das atitudes dela durante o livro. Eu achei assim, tipo, gente, sério, Iracema, você vai fazer isso? Aí depois você vai fazer isso de novo? Mas sério, Iracema, gente, assiste o meu vídeo sobre esse livro, porque assim, toda hora eu falando. Não, aí a Iracema foi lá e fez isso, e daí ela fez isso de novo. Eu tipo, gente, que louca. A Iracema me irritou profundamente, sabe? E aí depois veio o Tudo de Bom Vai Acontecer, autor C.F. Ata. Esse livro é o livro da Nigéria, do Desafio Volta ao Mundo em 50 livros. É um livro bem bacana que fala sobre a amizade de duas meninas, que elas não podiam ser amigas, na verdade. A mãe de uma delas não queria deixar elas serem amigas, então elas acabam que uma coisa muito ruim acontece com uma delas, as duas acabam tendo um trauma, e aí a mãe de uma delas separa, manda a menina para outro país estudar, e depois de muitos anos ela volta pro país e acaba reencontrando aquela antiga amiga. E aí conta um pouco da vida das duas ali. Eu achei o livro muito interessante também, bem bacana. E fala bastante da realidade ali na Nigéria, sabe? Sociedade, como que acontecia ali, né, o dia a dia, falta de luz, falta de estrutura. Mesmo a personagem principal, que vinha de uma família rica, o pai advogado, tinha muito dinheiro, lidava com político e tudo mais, mas mesmo assim vivia faltando luz, mesmo assim não tinha muita estrutura, porque a cidade que eles moravam em si não tinha uma estrutura, sabe? E aí o próximo livro que eu li foi um presente que eu ganhei de uma aluna, um livro muito bom, que é O Essencialismo, do Greg McKeown. É um livro que vai falar sobre como viver com o que é essencial e como fazer o que é essencial, na verdade. Ele vai falar mais do essencialismo nas tarefas. E, gente, eu marquei, olha, horrores. Tem muita dica boa aqui, principalmente o pessoal aí que tá numa batida de trabalho, vive pro trabalho e não consegue delegar e não consegue passar a tarefa para as outras pessoas. Eu só achei que não tem muitas dicas, assim, para dona de casa, para pessoa que não trabalha em grandes empresas, mas se você fizer um esforcinho também para adaptar aquela dica lá para pessoa que trabalha em multinacional, mas para adaptar para sua vida, dá certo. É só você pensar um pouquinho que as dicas vão funcionar. Gostei muito do livro e indico, tá? Ele é um lançamento. E aí depois vem o Ao Professor com Carinho, do Rubem Alves. Gente, que tapa na cara, que soco no estômago, mas é um livro muito, muito bom. Se você é professora, se você trabalha na área da educação, gente, você precisa ler esse livro, sabe? Mas vá de coração aberto e com o rostinho já, ó, preparado pros tapas que você vai levar do Rubem Alves, porque ele fala na cara mesmo. E, gente, é a opinião dele, tá? Você tem que concordar? Não, você não tem que concordar. Isso é uma coisa que a gente discute aqui no canal. Ler
não é concordar. Você pode ler um livro do autor, achar o livro bem escrito, mas não concordar com o que ele tá falando. E tá tudo bem, sabe? Então vá preparado para escutar opiniões de uma pessoa que é bem direta, bem ácida, mas o livro é escrito de uma maneira, as opiniões dele são escritas aqui de uma maneira muito clara. Entendeu? Não é um livro difícil de entender, não é um livro rebuscado, com palavras acadêmicas, e não é nada disso. Na verdade, ele é super direto e simples, sabe? Tipo assim, olha só, gente, é isso que eu penso, vou fazer uma metáfora para explicar melhor. É basicamente isso, é um livro que você entende direitinho o que ele tá falando. Tá? E aí, o penúltimo livro que eu li é o Noites das Mil e Uma Noites, do Naguib Mahfouz, eu acho que é assim que fala. Esse livro é inspirado nas histórias da Sherazade, ele é inspirado nas histórias do A Mil e Uma Noites, mas não é a mesma coisa, tá? Ele é só inspirado, ele é um livro mais recente. E, gente, que livro confuso, que livro louco. Sei lá, eu não sei nem a minha opinião direita. Eu não sei, eu não curti muito o livro porque eu achei o livro muito louco. É tipo assim, o livro começa a partir do momento que a Sherazade é liberta, né, da prisão dela e ela vira esposa do sultão. E aí ele vai contar a história do vilarejo ali. As pessoas ficam sabendo, né, do que aconteceu com a Sherazade, que ela foi liberta. E aí tem a fofoca ali no bar da cidade. E aí os homens, eles começam a falar sobre o assunto. E aí tem gênio da lâmpada, tem um homem que vira mal, que aí tem assassinato. Gente, toda hora morre um, toda hora alguém mata. Os gênios desse livro não são gênios bons, eles são gênios que estão ali para atrapalhar a vida das pessoas mesmo, sabe? Então, assim, achei muito confuso, achei muito assim, as histórias se atropelam, e sem contar que é muito difícil lembrar o nome dos personagens, porque são todos nomes árabes, e aí eu já não sabia de quem tá falando com quem que tava ali no capítulo, e assim, achei muito confuso, achei um livro muito mais ou menos, sabe? E o último livro que eu li, pra fechar com chave de ouro, que eu li em novembro, foi The Secret Life of Mac. Eu não sei se esse livro tem tradução, ele é da Melinda Metz, é o livro número 2 com a saga aí do Mac, desse gatinho. Aqui no Brasil saiu o livro 1, que é Um Amor de Gato, né, que em português é o Talk to the Paw, que em inglês o original é Talk to the Paw, livro 1, em português com Um Amor de Gato. Esse aqui é a continuação, o livro 2. Eu já tenho o livro 3, espero ler logo. E, gente, é um livro muito fofo. O MacGyver, que é esse gatinho aqui, ele é um santo casamenteiro ali do bairro. Ele vai na casa, ele sente o cheiro de pessoas que estão precisando ali, que estão solitários ou que estão passando por um problema. E ele vai tentar achar um humano ali que possa alegrar a vida daquela pessoa. E daí ele vai na casa daquele humano, rouba um objeto e leva para aquele outro humano que tá passando problema. Não, o MacGyver não fala com pessoas, tá? Ele só mia mesmo. Só que aqui no livro você tem descrições do que o gato tá pensando. Tipo assim, ele tá indo lá na casa do fulano para roubar o objeto dele, porque ele tem uma boa intenção de fazer essas duas pessoas ficarem felizes juntas. Mas não é aquele livro assim extremamente mentiroso que os animais falam com os humanos, não é fábula, não. Ele é bem realista. E aqui vai contar também um romance, né, entre a prima da Jamie, que é a personagem principal do livro 1. Aqui vai ser a prima dela, ela vai pra casa da Jamie, né, a Bryony, e ela acaba ali, ela tá passando por um momento de desespero num relacionamento que ela acabou de terminar, e aí ela vai pra lá e o MacGyver sente que ela tá triste e acaba, né, óbvio, decidindo ajudar, porque ele tem que salvar a vida da Bryony, porque só ele consegue fazer os humanos felizes. Esse é o pensamento dessa lindeza do MacGyver, gente. Então, pessoal, são todos esses livros que eu li em 2021. Eu sei que muitas pessoas leem muito mais que eu, mas assim, pra mim, no final do ano, eu tive que respeitar um pouco o meu corpo, eu tive que respeitar o meu nível de energia, eu ainda tô me recuperando aí da cirurgia. Mas assim, espero que 2022 seja um ano de muitas leituras maravilhosas. E lembrando que todos esses livros que eu mostrei aqui, né, que eu fiz a pilha aqui do lado, vai estar o link para compra aqui na descrição do vídeo. Então, se você se interessou por algum deles, pode ir aqui conferir,
né, onde comprar. Lembrando que se você comprar no meu link, você tá contribuindo para a manutenção do canal, você tá me ajudando, então muito obrigada. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, que isso me ajuda bastante. Se inscreve no canal também, que isso nossa, me dá uma força para continuar. A gente tá aí caminhando para comemorar o 3º ano do canal em fevereiro. Tem sorteio aqui no canal em comemoração, dá uma conferida. E é isso aí, a gente vai continuar falando de livros, literatura e assuntos relacionados nos próximos vídeos. Tchau!